Meu nome é Leandro Nascimento Bertoldi, sou médico, especialista em atenção básica de saúde e venho comentar alguns temas sobre bioética. E não venho aqui, como dono da verdade, impor algum tipo de conhecimento, mas sim explicitar que quando se trata de bioética, a classe médica tem opiniões diversas e muitas vezes discordantes, o que não significa que essas opiniões estejam contra o juramento de Hipócrates, que é um juramento que tem muito tempo e tem sido modificado ao longo da história por diversas personalidades e que não tem um consenso na sua totalidade. Os consensos são que a medicina deve ser praticada com dignidade, onde o paciente seja o centro do cuidado, onde deve existir o segredo médico, onde não deva haver privilégios ou corrupção no processo de cuidado. Entre os dilemas principais estão o conceito de vida e de quando ela se inicia. Podemos associar a ênfase ou a especialidade com a sua opinião sobre o início, ainda que na prática não aconteça dessa forma. A embriologia, por exemplo, e ela é acompanhada de muitos religiosos nessas opiniões que acreditam que a vida se inicia com a fecundação, que é a união do ovócito com o espermatozoide formando o óvulo. É comprovado pela ciência que para cada óvulo fecundado que dá vida a um bebê, vários fecundados anteriores foram perdidos sem a percepção da mãe. Outros defendem que somente existe uma viabilidade da vida quando o coração fetal começa a bater a partir da 6ª semana, pois existem muitas doenças cardiovasculares congênitas que impediriam essa vida. Outros neurologistas, fisiologistas defendem que a vida está relacionada às funções orgânicas e que a função que nos diferencia dos animais é a do sistema nervoso central, que se inicia seus impulsos elétricos a partir da 20ª semana. Porém, esses impulsos persistem em desenvolvimento por a maior parte da vida do ser humano. E existem outros que apresentam uma visão mais ampla, podendo ser chamados de ecologistas, pois avaliam a vida de forma biopsicossocial e ambiental, pensam na estrutura familiar, social, nos direitos disponíveis e na dignidade humana envolvida nas relações interpessoais do ser. Porém, com exceção de setores médicos ligados à religião, todos defendem consensualmente que a vida da mãe é mais importante do que a vida do fruto da concepção, em condições de risco, pois a mãe teria a possibilidade de ter outros filhos. Por isso que em várias doenças gestacionais se opta pelo aborto para salvar a mãe. O que temos importantes controvérsias é em que condição o aborto é ou deve ser legalizado. Desde os que pensam de forma mais conservadora, que geralmente são religiosos e que são contra o aborto em qualquer condição, os mais moderados que aceitam o abortamento ante condições de risco para a mãe, condições que impossibilitam de todas as formas a vida, como a microcefalia, como a anencefalia, que com certeza vão levar a uma morte em poucos dias ou horas, e as condições que geram um trauma ou ferimento importante da moral da mãe, que é o caso do estupro. Porém, dentro daqueles que propõem um direito mais amplo ao abortamento, existem dois grupos. Um composto por aqueles que defendem o direito irrestrito da mulher sobre seu corpo e que dele somente elas devem decidir, e outro grupo
composto por profissionais de saúde de diversas áreas, ativistas sociais e de direitos humanos, que tratam o tema como sendo um tema de saúde pública, pois no mundo morrem aproximadamente a cada 9 minutos uma mulher vítima de abortamentos clandestinos. E dos 40 milhões de abortamentos a cada ano no planeta, 10% desses, ou seja, aproximadamente 4 milhões, acontece no Brasil. Ou seja, uma de cada 8 mulheres já abortaram. O fizeram em clínicas clandestinas que estão espalhadas por todo o nosso país, feitos sem profissionais, ou estrutura ou higiene adequados, o que leva à morte principalmente dos pobres que não têm dinheiro para pagar as melhores clínicas ilegais. Países como Holanda, como Romênia, demonstraram que a descriminalização do abortamento e o acesso responsável ao mesmo, juntamente com a educação sexual adequada, juntamente com um acesso irrestrito aos anticoncepcionais, seja de emergência ou não, podem salvar milhões de vidas e evitar muitas sequelas. Esse é um tema muito complexo, mas a gente pode estar aprofundando o diálogo nele. Gostaria de enviar saudações afetuosas a todos e a todas que participam da matéria de bioética do curso de Direito e seu professor, o professor Eduardo.